Estamos ao vivo. Vamos lá, esperar um pouquinho e ver a galera. Exercício. Oi, Stilene. Vamos lá. Esperar mais um pouquinho. Vou ligar meu som aqui. Vamos lá, vamos convidar. Deixa eu avisar o... Vamos lá, pessoal, valeu por todo mundo que está entrando aí. Vai falar nossa live sobre gravidez e exercício. Tá? Estou esperando meu pai entrar aqui para eu convidar ele e a gente já esperar mais um pouquinho para começar esse bate-papo com vocês. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. A Ana tá aí. Vamos esperar o nosso convidado entrar aí para poder eu chamar ele para dividir a tela comigo aqui, né? Tá, eu mando um oi, Rebeca. Rebeca é a mais nova grávida da família, né? A Mariana chega logo mais aí. A Carol chegou aí. Fala, Wagner, meu aluno. Tudo bem? Vamos lá então? Pessoal, obrigado a todo mundo que chegou aí por enquanto, tá? Vou chamar aqui meu pai para dividir a tela comigo. E vamos esperar ele conectar aí. Se alguém não estiver ouvindo, dá um ok aí. Boa, até que enfim. Agora sim. Agora foi, né? Ah, credo, que estresse. Muito bem, muito bem. Bom, boa noite para todo mundo que está assistindo. A gente está com 16 pessoas aí na live, pai. Acho que consegue ver em cima aí, né? O número de pessoas, né? 8 já. É, legal, bacana. A ideia dessa live é fazer um bate-papo aqui entre o personal trainer e o médico, né? Que por coincidência o médico é meu pai. Eu tenho esse privilégio. E falar um pouquinho sobre os benefícios que a prática de exercício traz aí para a gestação e assim, qual é a visão da parte da pessoa que é responsável pelo cuidado da gestante, né, que é o obstetra, e como que a gente consegue, como que a gente pode as duas partes conversar, né? Então, pai, obrigado por disponibilizar um pouquinho do teu tempo aí na agenda. E Apaga essa a ideia do bate-papo é esse. Piorou. Deixa como antes. Agora sim. Tá bom. Agora sim. Não, deu. Não, estou acertando a luz aqui, mas agora tudo certo. A luz tá boa aí, legal. Bom, pai, a ideia do bate-papo é eu escutar um pouquinho da parte do obstetra, assim, a importância e os benefícios de
da gestante, né, da mãe fazer exercício antes. Claro que é muito importante antes, mas assim, qual é a importância disso durante a gravidez também, né? E falar um pouquinho dos riscos, dos benefícios, tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que mandaram aqui, né? Vamos lá, é contigo. Bom, a gente precisa primeiramente analisar o perfil que a gente tem da paciente gestante. Se ela é uma pessoa com perfil de atividade física, ou ela vai entrar num perfil de atividade física por estar grávida, né? É evidente que os benefícios da atividade física, independente da gravidez ou não, são assim, para a qualidade de vida, um ponto muito importante. Mas para a gestação, a gente tem que analisar dois critérios bem importantes, né? Primeiro, se ela é uma gestação de risco e se ela não é uma gestação de risco. Quando a gente fala em gestação de risco, é aquela gestante que tem principalmente algum descolamento de placenta, ou teve algum sangramento, de causa sem um diagnóstico preciso. Enfim, essas pacientes gestantes que por um fator qualquer tenham algum tipo de sangramento, seja em qualquer trimestre da gravidez, primeiro, segundo ou terceiro, elas têm que se abster da atividade física, né? Agora, as gestantes que têm um indicativo de que não há nenhum fenômeno hemorrágico durante a gravidez, salvo outras contraindicações, né? Tipo assim, ela ser uma cardiopata, ela ser uma broncopata, você tem como fazer todo um trabalho hoje direcionado para cada tipo de situação. Mas, regra geral, não há contraindicação nenhuma para atividade física. O que passa hoje é que o comodismo trouxe para a mulher uma alteração de fraqueza muscular, se a gente pode dizer-se assim, na região do períneo, né? Então, é trabalho de parto, então é um trabalho mesmo, ela vai trabalhar para fazer o bebê nascer. Então, essa musculatura abdômeno-perineal, ela tem que estar efetivamente fortalecida para poder... preparada para aguentar esse tranco no momento do nascimento. O que passa hoje é que o tipo de vida que a mulher leva hoje a mulher está trabalhando muito, ela está mais envolvida, ela já virou empresária, ela já virou comerciante, ela já virou, além de ser dona de casa, ela tem todas essas obrigações pessoais, né, de vida. E isso acaba trazendo uma restrição muito limitante em termos de se dispor. Não muito antigamente existiam os cursos preparatórios para gestantes que desejavam um trabalho de parto. Isso pouco se vê hoje nos grandes centros, né? Eram obstetras ou mulheres obstetras que davam esse curso, né? Depois passou-se pessoas que tinham treinamento, né? Ajudavam com aulas, informações de posição, maneira de respirar, enfim. E hoje se mudou muito, né? Hoje essa questão do parto humanizado trouxe uma gama de situações em que se acoplou vários tipos de parto, né? De maneira de ter o parto. Então, isso traz um pouco de confusão, diríamos assim, para a paciente, porque ela já quando ela vem com uma informação que ela quer ter o parto com doula, não tem como tirar isso, né? E quando ela quer o parto dentro da piscina, vai ser da piscina. Então, todas essas questões ela tem que ser assim analisadas individualmente para que a gente possa fazer uma programação junto com o educador físico. Nesse ponto, assim, não existe uma receita de bolo. Cada pessoa é uma pessoa.
Recentemente eu atendi uma paciente que ela tinha uma artroplastia de coluna tóraco-lombar. Tinha 4 hastes tóraco e 2 lombar. Quer dizer, que veio sugerir para fazer alguma atividade física. Então é bem complicado, porque depende muito do educador, né? Então, os educadores hoje, que nós médicos vemos o diferencial, são educadores que têm assim uma prática, um estudo bem direcionado à fisiologia do exercício. Então, isso é uma coisa assim, muito importante, o conhecimento do que se está fazendo para que você não traga uma sobrecarga na musculatura, com lesões, com complicações e que depois acaba desestimulando a gestante a continuar o seu treinamento em qualquer fase do período da gravidez. Pai, e uma questão que sempre é abordado, principalmente para a gente que é personal trainer, e isso eu tive a experiência com duas alunas que eu tive gestante e foram 2 condutas diferentes em relação aos médicos, né? Muito se fala da importância do primeiro trimestre para a sedimentação completa da gravidez, né? Se é que a gente pode falar desse jeito, né? Para poder o feto ele se acoplar bem no útero, né? E nesse primeiro trimestre, alguns médicos eles indicam, eles sugerem que não se faça nada, né? Que não se faça nenhuma atividade física e que a mãe retome as atividades físicas aí após esse período, né? Outras, e isso aconteceu em situações diferentes, né? Até uma das minhas alunas, acredito que deva estar aqui assistindo, que a médica dela liberou ela antes do final do primeiro trimestre. Não tinha como você disse antes, não tinha nenhuma contraindicação, nenhum apontamento que fosse uma gravidez de risco. A gente iniciou o trabalho antes do final do primeiro trimestre. Por que da parte médica tem essa preocupação de fechar o primeiro trimestre da gravidez para depois aí então a mãe retomar as atividades não normais como eram antes, mas tentar voltar à normalidade, principalmente quando a gente fala de atividade física? Bom, o primeiro trimestre é a fase de embriogênese, né? É a fase mais pura que nós, obstetra, participamos e orientamos a mãe não usar nenhum tipo de medicamento, não fazer nenhum tipo de vacina, iniciar as medicações pertinentes para essa fase, que é o ácido fólico, principalmente. E, no meu entendimento, não há nenhuma contraindicação de você fazer atividade física. Como eu disse antes, se houver algum fator hemorrágico por descolamento de placenta, por placentação baixa, enfim, a causa que for no primeiro trimestre, isso sim é contraindicado, né? A gente sabe também que educadores físicos que fazem jump, a própria formação do jump, os professores que praticam esse tipo de modalidade física, eles não deixam a gestante fazer no primeiro trimestre. São conceitos, né? Então, assim, quem lembra, talvez muitos não vão lembrar, mas quem lembra de uma jogadora de vôlei chamada Isabel, uma das maiores jogadoras de vôlei que o Brasil já teve, da seleção brasileira, foi atleta por muitos anos. Numa das gravidezes, ela jogou pela seleção até 28 semanas. Então, isso depende muito do perfil e do entendimento e da própria também formação médica, né? Se você recebe uma paciente de primeiro trimestre que teve 3 abortamentos anteriores, que vem com uma história obstétrica muito complicada, você melhor deixar tudo quieto e passar o primeiro trimestre, porque ela já vem toda preocupada com os insucessos anteriores. Então, a gente tem um perfil, né? um histórico anterior que... Isso. Agora, aquela paciente que chegou grávida, jogava futebol de salão, andava a cavalo, entendeu?
pulava de bike e se deu conta que estava grávida, essa segue igual, não há problema nenhum, entendeu? Então, assim, agora, estou grávida, quero começar o exercício. Aí é passível tem que se analisar vários fatores, né, pai? Porque o histórico, e isso não é só para gravidez, não. O histórico do aluno, do atleta, ele é muito importante para a gente entender e prescrever o treino, né? Eu falo isso muito para os meus alunos. Eu tenho que entender um pouco do passado de vocês, o histórico motor, o histórico esportivo, né? O que você fez antes de chegar até aqui, para eu ter uma ideia do que a gente pode fazer em relação ao exercício, né? Agora, é claro que eu não vou sugerir, eu não iria sugerir o contrário para uma gestante de não fazer exercício se ela não fazia antes. Mas eu preciso ter um respaldo e ter várias outras informações que me dão segurança para trabalhar, né? E essa segurança, quem vai passar é o médico obstetra aí do outro lado, né? Que vai dar digamos assim, o aval, a autorização para essa mãe. Ó, essa mãe pode fazer exercício, mas assim, tem uma série de diretrizes, tem uma série de recomendações que devem ser obedecidas, né? Como qualquer... Mas tem muito obstetra que não tem conhecimento nenhum da fisiologia do exercício. Ele é cabeça fechada, é só obstetra, entendeu? Então, assim, isso vai muito do conhecimento e da parceria que se tem de aprendizado, né? Porque o médico não é o sabedor de tudo. O médico é apenas médico. O educador físico hoje é uma profissão fantástica que requer muito mais conhecimento. Por exemplo, vou citar um caso que me aconteceu essa semana no consultório. Uma paciente de 26 anos que veio consultar comigo com uma dor lombar, que ela estava num fisioterapeuta fazendo osteopatia com dor lombar, uma dor na região da nádega, que não melhorava com analgésico e que ela estava preocupada que o fisioterapeuta tinha feito os procedimentos de manobra, era um osteopata, enfim, e não tinha melhorado. E eu já vamos fazer uma ressonância magnética. E lá tinha uma moça de 26 anos, uma hérnia discal com protusão, com comprometimento e compressão no canal medular. Então, mesmo muitos profissionais, eles acabam assim subjugando os diagnósticos e o conhecimento. Então, por isso que tem que ter muita cautela quando você indica um educador físico, você tem que saber do conhecimento dele, para que você, uma vez que você indica, você assume o compromisso do resultado. Porque você tem que conhecer o profissional e saber. E muitas vezes tem que ligar e dizer, olha, essa gestante ela tem uma dor lombar crônica, já foi investigado, dor realmente postural, e essa coluna com a barriga crescendo, ela vai ser jogada para trás, entendeu? Os pés que nós caminhamos assim, eles passam a ter uma abertura, a bacia abre, então ela vai andar que nem ganso no último trimestre. Então, tudo isso compromete o eixo músculo-esquelético dela. Então, isso, quem vai lidar com gestante de educador físico, essas alterações, né? Ele tem que estar muito a par disso, porque senão vai estar muito sujeito a erro, né? E a gestante deu dor, ela vai parar, né? Qualquer pessoa deu dor, ela para. E assim, a gestante, ela é, em relação à prescrição de exercício, ela tem uma característica diferente de um indivíduo normal, que a gente tem, eu digo, nós como profissionais de educação física e responsáveis por cuidar dessa mãe durante o período, de que, além da responsabilidade sobre a mãe, a gente tem a responsabilidade sobre uma criança que está se desenvolvendo ali dentro, né? Então, é muito importante essa conversa
entre as partes. Eu acho muito interessante, eu consegui, nessas experiências que eu tive nesses últimos anos, de entender bem o caso de cada aluna, fazer essa conversa com o médico, pegar médicos que tinham uma cabeça um pouco mais aberta para exercício, e que quem saiu ganhando nessa história foi a gestante, né? Eu tive, por exemplo, a minha última aluna treinou até o final da gravidez. Parou, acho que uma semana, se eu não me engano, uma semana antes, uma ou 2 semanas antes do neném nascer. A outra gestante era aquele perfil que, puta, corria, fazia jump, aula de ginástica, fazia isso, fazia aquilo. A gente ajustou pouquíssimas coisas na rotina dela. A gente ajusta volume, ajusta intensidade, né? Um pouco de tudo isso, né? Mas não muda muita coisa, né? Mas desde que o médico, o que eu percebo é que, assim, o médico ele passa muita segurança para a mãe em relação a isso, né? Não, mãe, pode fazer isso, você está liberada para continuar as atividades que você estava fazendo antes. Desde que tenha, né, uma orientação, desde que tenha alguém cuidando do seu treino em relação a isso, né? Mas legal, essa autorização médica, eu vejo que ela é de suma importância por duas partes, né, pai? Primeiro, falando agora pelo lado do personal, de dar uma segurança para o trabalho dele, né? De, por exemplo, não criar problemas para a mãe em decorrência do exercício, né? Para o médico, que vai estar, assim, de uma certa forma, habilitando, falando, não, você está liberada, pode fazer exercício e colher os benefícios que o exercício vai te dar, né? A gente vai falar um pouco mais à frente aí. E a mãe, ela fica confiante, ela fica mais segura, né, pai? Ela fica mais segura para poder seguir a vida normal dela, né? A questão, eu sempre digo assim, tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que saber o que está fazendo, né? Nada de cultura de orelha, eu sempre digo isso onde eu converso. A gente, quando indica um profissional, a gente tem que saber a qualidade do profissional, né? Porque muitas vezes você encaminha, eu já ligo pro educador, ó, vou encaminhar uma paciente assim, né? Porque eu não preciso autorizar para fazer o exercício, entendeu? E quem vai fazer a avaliação fisiológica, que tem mais competência do que eu, obstetra, é o educador físico. Então eu digo, está liberada para educação física. É o educador físico que tem a responsabilidade de ter a informação que é uma gravidez que não houve nenhuma complicação. Entendeu? Então, nesse aspecto, deixar bem claro, porque o educador físico não pode ficar abaixo do médico. O educador físico ele tem uma posição igual, entendeu? Eu não posso ir lá prescrever exercício físico. O educador não pode vir cá fazer um parto ou uma cesárea. Então, as coisas têm que ser colocadas bem de uma maneira, assim, de parceria, respeitando o profissional. Se o obstetra não se sente seguro com aquele educador físico, mude, né? E eu sempre ligo, olha, vou encaminhar um paciente assim, seja gestante ou não, tá com tal situação. Eu acho que é isso. Aí depois eu recebo, ó, você acertou o diagnóstico, ó, não é aquilo, é aquele outro. Então essa situação, ela tem que ser assim, tem que ter muita humildade, porque o médico não está acima das coisas, de tudo. O médico não sabe tudo, né? E quem é responsável pela prescrição do exercício é o médico, é o educador físico. E muitas vezes eu já percebi em algumas situações em que o educador físico vem falar comigo, ou eu estou numa academia, e diz, olha, me mandaram esse paciente aqui para fazer tal exercício, mas ele não consegue, ele tem dor, ele tem limitação, não vou fazer. Então, me pergunta, o que devo fazer? Escreve para o médico, explica a situação técnica do educador, porque às vezes o médico diz, ó,
exercício tal está liberado. Aí você tem uma lesão que não foi detectada, mas que o educador físico tem Ele consegue identificar isso, né? mais conhecimento para poder identificar isso. Isso eu acho que é muito interessante esse... Tem uma pergunta aí, ó. Responsabilidade do cirurgião dentista no atendimento da gestante. Vamos responder isso depois, então. É coisa da Rebeca, né? Aqui a gente vai falar de exercício, que aliás... É a doutora Rebeca, mas depois vamos responder isso para ela. Que aliás, eu estou esperando ela mandar para mim as coisas que ela tem em casa para eu fazer o treino para ela, né? Enfim, mas eu acho, voltando ao assunto, para esse bate-papo é muito importante, e quem sai ganhando com isso é a gestante, né? Das experiências que eu tive cuidando de gestante, eu sempre procurei fazer elas entenderem esse ponto de vista, né? E com todas as experiências que eu tive, né? Todas treinaram durante a gravidez toda, sem restrição nenhuma, né? Legal. Uma outra questão, pai, que você colocou no começo do nosso bate-papo, sobre a relação do exercício e parto normal. A gente estava falando um pouquinho do sedentarismo, né? Que hoje as pessoas estão normalmente mais sedentárias, né? Pela rotina, enfim, a prática de atividade física diminuiu muito de um tempo para cá, e isso afeta o nosso físico, né? E quando a gente fala de gravidez, tem uma questão muito importante, principalmente relacionada ao parto normal, né? Que é a musculatura, que é o trabalho de musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura da região baixa do abdômen, né? E qual é a importância disso para a mãe que quer fazer parto normal, pai? Isso eu vou falar um pouco depois sobre a parte de treino, de exercício também em relação a isso aí. O problema hoje é que nós clicamos no controle remoto para apagar a televisão, não levantamos mais, né? E isso traz, assim como trouxe tanto para o homem como para a mulher, uma comodidade. Para a mulher que quer parto normal, ela tem que fazer o trabalho de períneo, ela tem que fazer o trabalho da musculatura, por isso que é trabalho de parto. Então não adianta pegar uma mulher, chegar sedentária, eu quero fazer parto. Tá. Importante lembrar que o parto ele tem duas fases. Uma fase latente, que é de 0 de dilatação até 4, 5 centímetros, mais ou menos, e de 5 centímetros até 10 centímetros é a fase ativa, é a fase em que as contrações são efetivas e que dá a dilatação. Em média, para poder se entender, é 1 centímetro por hora. Né? Então, 8 horas, 7 horas é para nascer um neném, no máximo 10 horas. Passou disso, não é parto normal. Né? Parto normal é parto normal. E o melhor parto é aquele que nasce sem o médico. Esse é o parto totalmente fisiológico, né? Mas é claro que isso também tem algumas complicações, porque o períneo ele tem que estar muito bem preparado. Existem situações que se expor uma musculatura a uma sobrecarga, a uma distensão da vagina, né? Se essa musculatura não está preparada, nós vamos ter consequências depois do parto. Que a musculatura, eu vou mostrar assim, ela é fechada, é rígida, fechada. Então o parto faz isso, e se não tiver preparada, faz isso. Então vai ficar alguma parte aberta. Né? Ele não volta como era antes. É isso que dá as roturas de períneo, que as pacientes reclamam, que após o parto ficam com a vagina larga, muitas têm incontinência urinária, né? Quem tem parto muito rápido, por melhor que seja o obstetra, acaba comprometendo, porque a musculatura estende e volta muito rápido. Então não dá o tempo dela fazer. Ela se adequar, né? Adequar a quem está passando. Você imagina que está passando um bebê de 3,5 kg ali embaixo. Né? Sim. Então, tem que ter uma musculatura muito bem preparada para poder suportar.
muitas situações, hoje o parto sem dor, que é uma situação muito comum nos grandes centros, né? A gente tem que deixar o parto chegar até na fase ativa, para poder fazer a condição da analgesia, né? E a paciente vai trabalhar junto, porque quando vier as contrações ela vai fazer força, né? Então, existe então, uma série de situações que têm que ser analisadas, né? Hoje, por que se faz tantas cesarianas? Pela comodidade, pela praticidade, para mulher acomodar seu emprego, o trabalho do marido, a vinda de sogro, sogra, mãe, pai. Você tem uma condição de comodidade melhor. Se você chega com um bebê dentro de 39 semanas, né, a gente não tem outras complicações. Então, tudo isso é muito assim, questionável. Cada um fala assim, mas o normal é o parto. Tudo bem, normal é o parto. Mas Deus deu a inteligência para a gente poder conduzir o melhor caminho, né? Então, você acha que um bebê que nasce com 4,5 kg não vai fazer uma lesão a nível de bexiga, de incontinência urinária, de médio e longo prazo, aí uma rotura perineal que depois vai repercutir na vida sexual dela? Claro que vai, né? É evidente que muitos exercícios melhoram bastante isso depois, né? Nisso a gente pode falar do LPF, né? O LPF é uma situação muito produtiva, muito adequada, que se a gestante começa desde o primeiro trimestre, é uma reeducação perineal muito efetiva, né? Agora, tem pacientes que não se adaptam ao LPF, né? Como é que faz? Daí nós temos outras estratégias, né, pai? Outras estratégias, como o Pilates, nós temos os treinos, né? Com outras, assim, o treino de LPF, eu tive a oportunidade de fazer o treino de Pilates também, é algo que demanda uma certa consciência corporal, né? E uma capacitação do profissional que vai trabalhar com isso, né? Não dá para soltar. Isso é um detalhe muito importante. Aí é que está o problema, né? É a questão do profissional, né? Então, assim, hoje, né, com o advento da internet, que é uma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje, eu aqui no Paraná, você em São Paulo, esse é um lado bom da tecnologia, né? É um lado muito bom. Mas, por outro lado, também, a tecnologia hoje, eu vou falar uma coisa que pode ofender muitos profissionais. Atrofiou um pouquinho, o pessoal não vai no livro mais. E a gente só se diferencia quem estuda, né? No LPF, propriamente dito, a gente tem várias técnicas que podem ser ocupadas. Evidente que, como a gente já falou, nem toda paciente se adapta, mas uma grande maioria. E se você não tiver o conhecimento para fazer as alternativas, o obstetra não vai saber disso. Isso é conhecimento do educador físico. Sim, eu quero que você me prepare essa gestante para o trabalho de parto. Essa paciente quer fazer um trabalho para parto normal. Ok, então vamos fazer. Mas ela vai ter que fazer a programação com o educador físico. E assim, o importante, assim, o LPF não é a única, o Pilates não é a única alternativa, né? Existem várias outras possibilidades, e às vezes, isso eu falo, porque às vezes existem algumas sugestões de médicos, por exemplo, não, a mãe, uma das minhas alunas, o médico falou assim, não, ela tem que fazer hidroginástica. E, puxa, ela já vem fazendo musculação, tem 3, 4 anos, será que, né, mudar a rotina dela não vai alterar em nada? Então, se adequa a alguns trabalhos e a gente faz alguns ajustes, alguns trabalhos, por exemplo, voltados para a musculatura do assoalho pélvico, que ajudam, por exemplo, a melhorar digamos, podemos dizer assim, né, pai? Seria um condicionamento físico para o parto, né? Seria isso, né? Só que daí a gente tem que ter
Estamos falando aí uns comentários. Nós temos que ter um preparo, uma resistência muscular completa, né? Nós não podemos só pensar no genital, né? Essa mulher vai fazer força com o braço. Ela vai ter que aprender a respirar. Então ela vai ter que ter uma caixa torácica compatível. Ela vai trabalhar a coluna lombar. Então ela vai ter que ter uma musculatura lombar bem efetiva. Então não se pode ir setorizar, entendeu? A gente tem que trabalhar num contexto, que ao mesmo tempo que se ela... eu quero fazer meu parto sem analgesia. Ela vai ter que trabalhar muito a respiração, ela vai ter que trabalhar um pouco a sua capacidade aeróbica para não chegar, não aguento mais, agora eu quero fazer cesárea. Isso a gente vê muito. Aí eu quero parto. Estou pedindo uma caixa de mensagem de perguntas aí. Quero fazer parto, daí... Não, então vamos fazer parto. Só que quando chega na fase ativa, aí não tem preparo físico, né? Porque é um trabalho de parto, né? E não é 20 minutos, 30 minutos. Às vezes demora um pouquinho, né? Então, por isso que tem que ver isso com muita clareza, né? Da importância do educador físico estar preparado. Gestante não é um bicho extraterreno. Não muda nada. Se tiver, pode fazer, pode trabalhar, tranquilo. Só que quem está atrás da orientação e que vai responder por esse atendimento tem que ter o conhecimento da fisiologia da gravidez, das modificações do músculo esquelético, das modificações cardiorrespiratórias, das alterações hemodinâmicas que ela tem, em que período e como saber se comportar quando ela tem uma tontura no exercício, quando baixa um pouquinho a pressão. Tudo isso tem que ter conhecimento, porque senão, está sempre passando mal, é melhor não fazer nada. Pronto, aí já estigmatizou e aí fica difícil, né, para a gente consertar isso no consultório. Pai, eu vou pegar algumas questões que falaram aqui, eu achei interessante. Então, eu tenho aqui uma questão da Carol, a terapeuta Carol aqui. A paciente que não praticava exercício físico, pode começar a praticar depois que ficou grávida para auxiliar na dilatação do períneo? Eu acho que nesse ponto, Carol, foi o que nós estávamos falando antes. É um trabalho, tem que primeiro analisar o histórico, né? Pegar a liberação do médico. Eu acredito que depois disso a gente pode iniciar um trabalho e desenhar um trabalho voltado para o condicionamento da musculatura do assoalho pélvico, né? Que é o que a gente precisa fazer. Acredito que não teria nenhuma restrição se ela não for o grupo de risco, né, pai? Não, eu acho que 20 semanas, como ela falou aí, e outros que praticam musculação, não há medo de exagerar. O seu limite vai ser o tamanho da sua barriga. Volto a repetir, a jogadora Isabel, que eu sempre, quando eu exponho essa questão, essa mulher, ela jogou pela seleção brasileira até 28 semanas. Ela pulava, dava os voleios, batia saque, tudo. Pulava em rede. Então, depende muito do perfil da pessoa. Então, sempre tem que se pensar como um todo. Então, quem já pratica musculação, quem já pratica, manda brasa, continua, respeita os seus limites da sua fisiologia. Se a tua perna já não está mais abrindo porque o teu quadril está aumentando espaço para acomodar esse pimpolho que está vindo aí, então não força além disso. Até ontem eu fazia, vamos imaginar, 30 graus, agora eu só estou conseguindo 20, eu não consigo mais. Você não consegue porque o teu quadril modificou. Sim, a mecânica, né, a biomecânica da mulher, ela é alterada, né? A dinâmica musculoesquelética ela é alterada com o processo de gravidez. Semana por semana.
Sim, sim, a gente tem uma questão, assim, de alteração de centro de gravidade, enfim, aumento da elasticidade muscular, em decorrência da gravidez, né, que é uma resposta fisiológica, né. Tem uma outra pergunta aqui, pai, que essa eu vou responder aqui para Caroline Rosendo. Ela perguntou aqui, em termos principalmente de membros inferiores, que costumam ser mais intensos, até que frequência posso chegar nos batimentos cardíacos? No caso, estou gestante de 3 semanas, praticante de musculação há 3 anos. Tem todo o histórico que a gente precisa analisar antes disso, né? Bom, Carol, o seguinte, algumas diretrizes, isso o pai pode enfatizar depois, ver se isso é fato ou não, falam sobre um limite, né, de batimento cardíaco para o treino das gestantes, né. A preocupação principal é que, assim, não é indicado para gestantes, principalmente, exercícios que são, assim, intensos a pontos de causar fadiga total, tá? Seria nesse sentido. Então, assim, você pode treinar perna pesado? Pode treinar perna pesado, mas não não levando o seu corpo no limite igual você fazia quando você era você era uma mulher normal, não era uma mulher gestante, tá? Eu vou te interromper aí. Se essa mulher aí jogava futsal e por um fator qualquer ela se descuidou, passou batido e ela chegou para o pré-natal com 9 semanas e joga profissionalmente, como muitas mulheres estão jogando futsal hoje, você vai proibir ela de jogar futsal? Não, ela vai continuar futsal. Ela vai fazer o seu pico respiratório, tudo, entendeu? Então isso depende muito, não tem uma receita de bolo. Então é importante isso, meu filho, que os educadores físicos têm um papel brilhante e eles são subestimados. Então, assim, por isso que quem lida com gestante tem que estar com muito conhecimento técnico. Então, disse assim, até aqui pode, aqui não pode. Pô, mas espera um pouquinho, até ontem eu nem sabia que estava grávida, estava puxando ferro ali, eu subia e descia e fazia um treino aeróbico, agora estou grávida, tem para tudo. Não para nada, continua fazendo. A hora que a tua barriga... O que eu quis falar é assim, essas adequações, por exemplo, que eu digo que nós fazemos durante o treino, principalmente em relação à carga, são em respeito ao conforto da mãe durante o exercício, né? Como eu estava comentando antes, a barriga vai crescendo e a biomecânica, a anatomia dela vai mudando. E algumas posições, alguns movimentos que ela fazia antes que não geravam desconforto, hoje pode gerar desconforto. Ela, por exemplo, a mãe faz um leg press e a mãe tem uma boa flexibilidade, ela consegue descer até o final. Aí chega no 6º mês, no 7º mês, a barriga está grande, a hora que ela desce, que o joelho se aproxima, que a coxa se aproxima da barriga, já começa a sentir um incômodo, como se tivesse alguma coisa apertando no pulmão. São essas adequações que a gente precisa fazer. Vou contar uma coisa aqui, tem muito médico que não sabe o que é o leg press, tá? Eu lembro, agora falando, eu acho bacana, a experiência a experiência prática é muito legal. Eu lembro a Carol, que foi a minha última aluna, acho que ela deve estar assistindo a live aqui, e a gente foi ajustando o treino dela no decorrer que a barriga ia crescendo. Então, até um período a gente estava fazendo um agachamento livre com barra normal, estava fazendo um leg press, a barriga cresceu, começou a atrapalhar um pouquinho o equilíbrio para fazer com a barra, a gente foi fazer com o halter, foi fazer com o kettlebell. Até foi o vídeo dela que eu postei hoje falando sobre isso aí. Então a gente vai fazendo essas adequações, né? Outra situação de uma outra aluna que eu tive a oportunidade de treinar, quando chegou no 7º, 8º mês, toda e qualquer posição que ela deitava,
ficava desconfortável. Porque a barriga estava muito grande já. Ela estava chegando no momento já que a barriga não estava dando conforto quando ela deitava, né? Então tem esses ajustes e condutas pontuais que são muito importantes, né? Pai, tem uma outra questão aqui, deixa eu abrir aqui que eu salvei umas perguntas, a respeito de, fiz bariátrica há 2 meses e estou grávida. Que tipo de exercícios são recomendados para mim? É uma situação assim bem Atípica, né? não é bem atípica, tem que estar com muito conhecimento, né? Porque a paciente, vamos imaginar que ela tinha 120 quilos, 140 quilos, acabou reduzindo seu peso em 2 meses para quantos quilos? 40 quilos, 50 quilos, e muitas engravidaram, né? Então, assim, vai ter que ter um conhecimento de toda a fisiologia dela, fazer uma avaliação física, toda ela setorizada, ainda mais, vou falar um termo assim bem chulo, se ela for peituda, peito grande, entendeu? Em que vai ter que fazer uma mamoplastia depois, ela perdeu peso e essa mama vai pender mais para cima, então ela vai ter mais dorsalgia. Então, é apenas uma informação que pode fazer o exercício, a programação tranquila, sem problema nenhum. Só que aí o educador físico, ele tem que entrar um pouquinho na questão dos exames para ver se é uma paciente que não deixou a nutricionista para fazer as compensações todas, os acompanhamentos todos. Interessante pedir os hemogramas, né, para que possa ver, para não ter nenhuma síncope, nenhum desmaio, nenhuma tontura. Então, essa é uma paciente que vai ter que trabalhar até você sentir o perfil dela, como ela vai responder pelo exercício. Muitas vezes você vai ter que trabalhar membro superior primeiro, para melhorar a dorsalgia. Às vezes ela emagreceu demais, está com muita pele no abdômen e acabou engravidando e não deu tempo para fazer as correções de cirurgia plástica. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. A cirurgia bariátrica em si não traz nenhuma contraindicação para a gravidez, né? Então... Eu vejo, pai, uma questão importante que é assim, a pessoa que passa pela cirurgia bariátrica, ela tem uma questão assim, em relação ao comportamento, no que diz respeito ao comportamento e junto com a alimentação, que é muito importante, né? Porque nesse ponto o exercício pode contribuir bastante, né? Mas a gente tem que ter um aliado importante, que seria o trabalho do nutricionista, para conduzir essa parte alimentar dessa gestante, né? Para poder não descambar, não estragar tudo que ela fez. Porque senão ela, por exemplo, vamos dar um exemplo que ela perdeu 40 quilos com a bariátrica, né? E aí ela vai ganhar mais, pelo menos uns 10 a 12 quilos com a gestação, e se essa mãe não tiver um controle, por exemplo, nutricional, um hábito alimentar readequado, talvez a situação anterior à bariátrica retorne. Então, tem esse ponto, essa questão que é importante. Eu acho que se houver uma liberação por parte do obstetra para fazer exercício, eu acho importante, eu acho que daí, nesse caso, vai melhorar vários outros pontos que a gente pode falar num outro dia, outros benefícios, né? Mas vale ressaltar esse trabalho multidisciplinar aí, de acoplar o obstetra, o educador físico, o personal trainer e o nutricionista, né? Sim, exatamente. E hoje, com essas suplementações esportivas hoje, que são de acesso ao nutricionista, que são peculiar ao nutricionista, né? Que é a pessoa que está mais adequadamente com conhecimento para isso, pode ajudar muito, né? Então, isso realmente é um fator positivo que vai somar, né?
Não, legal. Uma outra questão que eu queria levantar aqui, pai, é a respeito das restrições, né? Das restrições da gestante para a prática de atividade, para a prática por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo, acho que um exemplo fica mais prático, né? Nós orientamos que ela continue fazendo as atividades que normalmente ela fazia, né? Para não ter alteração de rotina, isso é super importante. Mas quais cuidados que a gestante deve ter quando fizer essa prática de atividade física? Quando fizer, por exemplo, se ela gosta de fazer, por exemplo, se ela gosta de fazer se ela fazia jiu-jitsu, muay thai, ela pode continuar fazendo? Se ela fazia aula de jump, ela pode continuar fazendo? Essas informações mais pontuais que a gente pode falar. Bom, a questão para a gravidez é só uma questão do trauma no abdômen, né? Então, esse aqui é o problema. Então, Muay Thai, que utiliza muito chute, né? A gente não recomenda. Karatê, né? Passou um golpe mais forte. Jiu-jitsu, numa queda. Então, andar de moto, uma queda, né? Então, tudo isso depende muito. Mas tem aquela que não está ligada com o ciclo menstrual e fez jiu-jitsu até 12 semanas, 10 semanas. Né? Então, isso não tem assim uma regra. O jump, sim, o jump, os educadores que têm habilitação para jump, eles contraindicam para o caso do pulo, né? Eu vou passar um jargão muito antigo, né? Quando a gravidez é de boa qualidade, né? Você pode virar a mulher de cabeça para baixo, chacoalhar, que não acontece nada na gravidez. Quando a gravidez é de má qualidade, você pode ficar em repouso, usar o remédio que for, e a própria natureza elimina essa gestação, ou esse embrião. Isso é um dito popular antigo. Mas a gente não pode levar isso ao pé da letra. Hoje, com a tecnologia moderna, com as informações todas, com a questão do Código de Defesa do Consumidor, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, em esportes que têm contato por trauma, karatê, jiu-jitsu, muay thai, né? Agora, boxe pode fazer? Se fazia boxe, continua fazendo boxe, porque não vai ter trauma no abdômen. Então, olha, não pode bater embaixo, só bater em cima. Né? Mas, vai só fazer luva, né? Vai só fazer luva, não pode fazer. Então, tem muito critério, tem que ter muito critério disso. Assim. Então, não há uma restrição assim. A restrição é pelo comprometimento da gravidez. Vamos imaginar assim, você tem uma paciente asmática, né? Que de repente ela fazia sua atividade física e com mudança do seu perfil metabólico piorou a asma, né? Então tudo isso tem que ser conversado com o obstetra. Então não existe assim uma regra assim, ó, não pode isso, não pode aquilo, não pode. E cada um tem um perfil de resposta, um perfil muscular, um perfil de atividade física, um perfil alimentar. Então tem várias questões que serão assim, devem ser analisadas. Aí, sabe que hoje, pai, eu tava olhando o material aqui das dúvidas e fui procurar uma diretriz aqui do American College. American College é o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia. Ele lançou agora em abril. Eu montei uma aula para o pessoal da faculdade sobre gravidez e exercício e eu usei a diretriz, se eu não me engano, de 2015, 2016. E eles lançaram uma diretriz atualizada, até vou dar uma olhada com mais calma hoje. Mas ele fala, assim, em relação às contraindicações, é isso que nós estamos falando, é o que coloca em risco a segurança da gestante. E risco de trauma, né? E ele coloca aqui, por exemplo, ele classifica ele coloca, por exemplo, exemplos de atividades seguras e não seguras, né? Aí ele fala aqui, atividades não seguras, esportes de contato, golfe, futebol, basquete, atividades com risco de queda, crossfit, esqui, surf,
esse tipo de atividade que envolve risco de Andar de trauma... moto. Andar de moto é risco para gestante, porque tem problema para andar de moto. Então eles perguntou para mim, posso andar de moto? Digo, podemos, se cair. O problema é se cair. Mas se cair, o risco não é só para grávida, é para quem está não grávida também, que o para-choque é a perna, né? Então tem essa... Tudo isso tem que ser analisado. Não dá para a gente seguir ao pé da letra. É interessante essa colocação pontual que você fez aí desses esportes. E assim, isso é porque e aqui ele coloca das atividades seguras, né? Então ele coloca aqui caminhada, natação, spinning, atividades aeróbicas de baixo impacto, yoga, pilates, corrida, treinamento de força, mas treinamento de força direcionado, né? Como eu falei, a gente vai ajustando as cargas, principalmente durante o período. Tem uma outra questão, pai, que eu acho importante salientar, que assim, eu acho que daqui a pouco deve estourar o nosso tempo da live. A live é de 1 hora, o Instagram ele corta a live quando dá... falta 1 minutos. E uma coisa importante que eu acho que vale salientar, eu acho que isso a gente pode deixar para um outro papo. Em relação ao conforto da gestante, assim, conforto e confiança da gestante em relação ao exercício, né? O médico ele passa confiança para a gestante e passa confiança para o personal trainer para que ele consiga trabalhar e tirar da gestante, da mãe, todas as estratégias em prol de um benefício para ela, né? Então, eu sempre comento quando me pedem sobre, acho que teve um aluno meu da faculdade que mandou pedindo sobre exercício para grávida. Qual era a diretriz, o que fazer, o que não fazer? E eu me preocupo muito pontualmente quando eu estou lá no treino, junto com a mãe, junto com o aluno lá, durante a sessão, como é que ela está se sentindo? Como é que ela está? Se ela está confortável, se ela está se sentindo bem, se ela não está com nenhum desconforto. Isso é muito importante para a prática do treino em si, né? E esse conforto, ele só é conseguido quando a gente tem quando a gente tem uma mãe que está disposta a fazer, quando a gente tem um médico que consegue conversar com o personal trainer, né? E elencar todos esses pontos sem disputas de ego, que acontece muito na área da saúde, né, pai? Exatamente. Às vezes você tem um médico, o profissional de educação física quer aparecer mais que o médico, porque ele tem isso, ele aquilo, o médico quer aparecer mais que o nutricionista, que o personal trainer, enfim. Essa questão, né? Sobre o conforto da mãe, né, pai? Isso. Então tá bom. Acho que o nosso tempo está no fim já, né? Não, beleza. Bom, queria agradecer a todo mundo que participou, tá? Manda um tchauzinho aqui pra gente aqui, só para ver se tá todo mundo ouvindo e escutando alto e claro. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui, tirou um tempinho para assistir, tá? Nós tivemos aí, se eu não me engano, 25, 26 pessoas assistindo, tá? Queria agradecer o pai aqui por ter disponibilizado um pouco do tempo teu aí da agenda, que sabe como é que é a agenda, né? A agenda, a gente tem muitos compromissos, a gente sempre acha, né? E foi muito bacana poder bater esse papo, digamos, profissional contigo, que é meu pai. Tá? Tá bom, meu filho. Tá bom? Beleza? E eu vou só dizer uma coisa para você. Continue estudando, né? Estuda, entendeu? Porque cultura de orelha não vale nada. Tá bom? Parabéns pela iniciativa e a gente pode repetir isso em outros momentos, tá bom? Agora a próxima, só para avisar o pessoal que está assistindo aí, a próxima eu vou fazer, eu tô falando com a Ana para a gente falar sobre exercício, mais direcionado sobre exercício, tá? E talvez a gente faça mais uma com uma outra personal trainer, e também a gente vai fazer com um nutricionista. Tá marcando aqui, ó, tem 25 segundos, tá? Pessoal,
Para encerrar aqui, pai, obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado por todos aí terem tirado um tempinho para assistir. Até uma próxima.